A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu irei ministrar para vocês agora a mensagem de terça-feira passada. Nós tivemos alguns problemas técnicos e a mensagem foi gravada, porém eu não consegui estar postando. E a pedido de alguns irmãos que não podem estar presentes no culto de ensino, nós estamos gravando esta série de mensagens intitulada De Volta ao Secreto. Nós estamos falando sobre oração, já falamos sobre a oração de Jó, já falamos sobre a oração de Ana, já falamos sobre a oração também de Jonas, e hoje nós iremos falar sobre a oração de Daniel, com o seguinte tema: a oração como propósito. E Daniel, ele foi um homem que teve uma vida de oração, ele cultivou uma vida de oração. E nós poderíamos falar sobre vários aspectos, mas a mensagem que veio ao meu coração é Daniel capítulo 6, o versículo 10, porque este texto resume muito bem como foi a vida de oração de Daniel. Então eu peço por gentileza que você abra sua Bíblia, que você acompanhe a leitura comigo. Daniel capítulo 6, versículo de número 10, que será o texto bíblico base para que nós possamos transmitir esta mensagem então com o seguinte tema: a oração como propósito. Nos diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Muito bem, nós precisamos entender o contexto para que possamos aplicar algumas lições importantes na nossa vida, lições de oração. Primeira questão muito importante de abordar é o seguinte: o que é um propósito? Um propósito é uma meta que nós estabelecemos. É interessante que no final de ano, sempre os irmãos se reúnem para o famoso culto da virada, e neste culto então nós começamos a estabelecer metas para o próximo ano, nós começamos a estabelecer propósitos, e todos os propósitos são válidos, mas dentre vários propósitos que são estabelecidos, existe um que normalmente todos nós fazemos, que é o seguinte: Senhor, neste próximo ano eu irei te buscar de maneira mais intensa. É interessante que quando se passa o ano, nós podemos observar que muitas das metas e muitos dos propósitos que nós estabelecemos, nós conseguimos cumprir. E muitas das vezes, principalmente este propósito de buscar ao Senhor de maneira mais intensa em oração, nós não conseguimos cumprir. E fazendo uma leitura ampla sobre aquilo que nós conseguimos alcançar como meta, alcançar como objetivo, alcançar como propósito, e fazendo a leitura daquilo que nós não conseguimos, nós percebemos que o que nós conseguimos é porque nós perseveramos, nós insistimos e nós investimos tempo, nós investimos dinheiro, nós investimos esforços. Então por que a nossa vida de oração não muda? Porque talvez nós não tenhamos investido tanto para alcançar este propósito, para alcançar essa meta de oração. Mas ao olharmos para a vida de Daniel, nós percebemos que ele tinha a vida de oração como propósito. Era uma meta para ele estar diante da presença do Senhor. Então que o maior propósito da nossa vida, falando sobre este assunto, é claro, que nós possamos, dentre estes propósitos, nos colocarmos diante do Senhor, buscarmos ao Senhor. Uma vida de oração, ela deve ser o propósito de todo cristão. A vida de oração, ela não está restrita ao pastor, a vida de oração, ela não está restrita ao missionário, a vida de oração, ela não está restrita ao pregador, mas todos nós podemos e devemos ter uma vida de oração para vivermos coisas poderosas em Deus. Muito bem, vamos então falar rapidamente o contexto histórico sobre o qual Daniel estava passando no capítulo 6. Agora a Babilônia não está mais sob o domínio nem de Nabucodonosor e também não está sob o domínio de Beltesazar. Agora o domínio da Babilônia está sobre o rei Dário,
Rei Dário era um rei persa, porque os medo-persas haviam invadido a Babilônia e haviam conquistado aquele reinado. E quando nós lemos o capítulo de número 6, nós percebemos que existiam 120 províncias, ou seja, existiam 120 cidades, vilarejos, lugares, no qual o rei Dário ele institui 120 homens. 120 nós poderíamos usar o termo prefeitos ou administradores, para estarem ali controlando o fluxo do povo e principalmente a questão financeira, para que eles pudessem estar recolhendo então os impostos. E depois destes 120, foi estabelecido ainda 3 homens, 3 governadores, para que cuidassem desses 120. E nós vemos que dentre esses 3 estava Daniel. Então nós temos 120, que poderíamos chamar de prefeitos, e 3 governadores. Mas Dário percebe que em Daniel existia um espírito excelente, e ele quer colocar Daniel como o primeiro sobre estes 3. Perceba que a palavra que aparece no versículo 3, quando diz que o rei percebe que ele se distinguia, ou seja, ele estava em evidência porque ele tinha um espírito excelente, não é E maiúsculo. Então não é o Espírito Santo. O espírito de excelência de Daniel é um homem que fazia tudo com excelência. Espírito aqui é algo interior. Ele tinha com ele que ele precisava servir com excelência tudo que chegava à sua mão. Então, se você quer se distinguir em alguma área, no seu trabalho, seja na área que for, você precisa se posicionar e fazer tudo com excelência, assim como Daniel fazia. E os outros 2, que estavam percebendo que o rei queria estabelecer Daniel como alguém principal para governar sobre eles, então eles começam a querer fazer com que Daniel fosse derrubado deste cargo. Mas como derrubar um homem que vive de joelhos? É fácil derrubar alguém que vive em pé, mas derrubar um homem que vive de joelhos, existe uma dificuldade. Um homem que busca a Deus em oração. Então eles começam a observar, e a primeira área que eles vão tentar observar era se Daniel estava de alguma forma desviando a verba. Mas o texto bíblico diz que eles não conseguiram encontrar nada de errado na vida de Daniel, porque ele era fiel a Deus e ele era leal também ao reinado no qual ele estava servindo. Então, diante deste cenário, estes homens procuram contra a lei do seu próprio Deus. E sabendo eles que Daniel orava, preste atenção no que eu vou dizer, sabendo eles que Daniel orava, a vida de oração de Daniel era evidente para todos aqueles que estavam à sua volta, ainda que não eram amigos, mas era evidente. Um homem de oração, um homem que tem uma vida aos pés do Senhor, as outras pessoas logo irão perceber. Um pregador, em 10 minutos de mensagem, é possível identificar se ele é um homem de oração. É possível identificar se ele é um homem que está cheio da palavra, está cheio do Espírito Santo ou está cheio de si mesmo. E quando eles percebem isso na vida de Daniel, então eles vão e eles chegam diante do rei Dário e agora eles falam: rei, faça um decreto que num período de 30 dias ninguém venha orar a nenhuma divindade, porque era um contexto pagão. Claro que Daniel orava ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus Criador dos céus e da terra, o Deus vivo e verdadeiro, mas os outros oravam às divindades diversas que existiam, tanto na Babilônia quanto as divindades persas. E dentro da cultura persa, os reis eles tinham este costume de tomar para si atributos divinos. Então, quando estes homens procuram o rei Dário, eles tocam no ego dele. Eles dizem o seguinte: neste período de 30 dias, todo homem deve fazer petições ao rei. Ou seja, o rei a partir de agora vai se tornar ou vai revelar uma divindade no meio do seu povo. Então, diante disso, eles dizem: se alguém for achado fazendo orações que não seja o rei, fazendo petições que não seja o rei,
que este então seja jogado na cova de leões. Então nós percebemos que o rei, ele assina a escritura, ele sela com o seu anel e de tal forma que não se possa revogar. E agora no capítulo de número 6, versículo 9 diz: por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Então nós vemos que Daniel, ele estava proibido de orar. Daniel, ele precisaria orar durante 30 dias agora ao rei Dário. Mas Daniel, ele conhecia o Deus verdadeiro e ele orava 3 vezes por dia. Daniel, ele coloca a sua vida de oração como prioridade, com propósito, de tal forma que alguém poderia dizer: mas Daniel, fique 30 dias sem orar ao teu Deus, fique 30 dias sem buscar a face do seu Deus, porque se você orar, você vai morrer. Eu imagino que a resposta de Daniel seria: não, você não está entendendo. Se eu ficar 30 dias sem orar, aí sim que eu irei morrer. Eu irei morrer espiritualmente, porque eu oro 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia eu busco a face do meu Deus. Então nós vemos no versículo de número 10 que Daniel, ele estava orando. E aqui nós iremos aprender algumas lições neste momento. Em primeiro lugar, na oração como propósito, nós precisamos ter um lugar de oração. Porque o texto bíblico diz que Daniel entrou em sua casa e na sua casa ele entrou no seu quarto. Ele foi para um lugar de oração. Então nós precisamos ter um ambiente de oração. Talvez você não tenha o seu quarto, talvez você tenha uma biblioteca, talvez você tenha um cômodo exclusivo para que você possa orar e buscar a face do Senhor. Mas a verdade é que, se nós queremos ter a nossa vida de oração como um propósito na nossa vida, como uma meta, nós precisamos ter um lugar separado para orarmos. É interessante que a linguagem do quarto, a leitura que nós fazemos de forma natural é o seguinte: o quarto é um lugar no qual nós descansamos. O quarto é um lugar no qual nós nos trocamos e nos preparamos para estarmos diante de pessoas. E o quarto também é um lugar de intimidade do casal. Então o quarto, nessa linguagem natural, são essas leituras que nós fazemos. Mas é no quarto, o lugar do descanso, que nós podemos encontrar um descanso no Senhor através da vida de oração no secreto. É no quarto, um lugar que nós nos vestimos, que através da oração nós podemos ser revestidos pelo Senhor. E enquanto nós nos preparamos no quarto, para que nós possamos estar nos apresentando diante de pessoas, se nós também nos prepararmos em oração, nós iremos ser bem apresentáveis diante das pessoas, porque o Senhor estará conosco. E no quarto é o lugar da intimidade do casal, mas é na oração que é o lugar da intimidade do homem para com o Senhor, para buscarmos a face do Senhor. É no secreto que o Senhor nos vê, é no secreto que Ele nos contempla, é no secreto que o Senhor nos fortalece. Então nós precisamos entender que, se queremos ter uma vida de oração como propósito, nós precisamos, em primeiro lugar, ter um lugar para orar, um lugar de oração. Em segundo lugar, nós vemos também no texto bíblico que Daniel, ele estava orando, e é interessante que ele estava com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 6, do versículo 36 ao 39, nós entendemos o motivo. Porque na inauguração do templo de Salomão ele faz uma oração ao Senhor. Ele ora dizendo que se o povo pecasse contra o Senhor e se o Senhor levasse este povo cativo para outra terra, que no momento em que esse povo caísse em si, se arrependesse do seu pecado e orasse ao Senhor voltado para Jerusalém, voltado para o templo, que o Senhor ouvisse a oração do povo e que o Senhor atendesse a oração do povo. É interessante que ele ora voltado para Jerusalém, e a Bíblia diz 3 vezes por dia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter um lugar separado para a oração. Em segundo lugar, nós precisamos ter um tempo separado para a oração.
E a maior desculpa que existe nos dias atuais para que não venhamos cultivar uma vida de oração se chama a ausência de tempo ou a falta de tempo. Nós falamos, nós não temos tempo, mas perceba, Daniel, ele estava sendo instituído sobre 120 províncias, cuidando dos 120 prefeitos. Daniel, ele estava entre os três e Daniel se distinguia dos três. Ele tinha muita tarefa e mesmo com muita tarefa, ainda assim ele conseguia orar 3 vezes por dia. E talvez você diga, pastor, então louvado seja Deus porque eu também oro 3 vezes por dia. Mas será que o nosso nível de oração, que a nossa intensidade na oração é também equivalente à intensidade de oração de Daniel? Nós não estamos falando aqui sobre acordar pela manhã e dar bom dia para Deus. Nós não estamos falando de orar apenas pelo alimento, agradecendo ao Senhor pelo alimento. Nós não estamos falando de dar boa noite para o Senhor e muitas das vezes cansados, se lançar de joelhos na cama e às vezes a gente começa a orar, o cansaço vem e nós falamos, Senhor, o Senhor sabe como o meu dia foi corrido, o Senhor sabe como o meu dia foi atarefado e agora eu já vou dormir, me perdoa. Nós estamos falando sobre ter uma vida de oração. Daniel, ele tinha muitas tarefas diariamente, mas ainda assim ele orava 3 vezes ao dia. Meu irmão, em nome de Jesus, que você possa também tirar um tempo de qualidade para orar e buscar ao Senhor. Nós vivemos dias tão complicados que se falarmos sobre prioridade, vamos estabelecer um top 3. Nós falamos que Deus é a nossa prioridade, Deus está em primeiro lugar na nossa vida, depois a nossa família e depois o nosso trabalho. Porém, o que mais tem tomado o nosso tempo, e é claro que nós precisamos entender o contexto no qual nós vivemos, é o trabalho. Família tem ficado em segundo lugar e Deus muitas das vezes tem ficado em último lugar. Mas será que é isso que o Senhor quer de nós? Então, em nome de Jesus, separe um tempo de qualidade para o Senhor. Talvez você não venha orar 3 vezes ao dia como fazia Daniel, mas que as suas atividades diárias não venham te distanciar do lugar secreto. Que as suas atividades diárias não venham te tirar da presença do Senhor. Que a vida de oração seja um propósito estabelecido na sua vida. E nós percebemos também, se nós queremos ter uma vida de oração, então em primeiro lugar, devemos separar um lugar para orarmos ao Senhor. Devemos separar também um tempo para buscar ao Senhor, estabelecer como prioridade este tempo, e nós também devemos nos humilhar na oração, porque o texto bíblico diz que ele se punha de joelhos. É interessante que no início eu falei que já não estava mais sobre o reinado de Nabucodonosor, não estava mais sobre o reinado de Beltesazar, e agora está sobre o reinado do persa Dário. Aqui Daniel não é mais um jovem, assim como é no capítulo 1. Aqui Daniel já é um ancião, ele já tem cerca de 80 anos e mesmo assim ele dobra os seus joelhos diante do Senhor. Dobrar o joelho aqui é um sinal de humilhação, ele está se humilhando diante da presença do Senhor. É bem verdade que é muito mais importante um coração inclinado do que os joelhos dobrados, mas todavia, quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, na oração como propósito, nós precisamos nos achegar diante do Senhor com um coração humilhado, com um coração completamente quebrantado, clamando ao Senhor e reconhecendo quem nós somos e reconhecendo também quem o Senhor é. Então, na oração como propósito, precisa ter humilhação. E em quarto lugar, na oração como propósito, também devemos nos achegar com gratidão. Porque o texto bíblico diz que ele se punha de joelho, orava e dava graças. Preste atenção. Qual é o motivo que você tem para agradecer ao Senhor no dia de hoje? Talvez você esteja vivendo um momento bom, e neste momento bom você quer agradecer ao Senhor. Mas Daniel, ele não estava passando por um momento bom, porque um decreto havia saído.
E este decreto dizia que ele não poderia orar ao seu Deus. Olha que coisa extraordinária, que lição importante que nós aprendemos aqui. Daniel não está orando agradecendo a Deus pelo momento. Ele está orando agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Porque existem pessoas que estão passando por um momento difícil, um momento ruim, um momento de aflição, e daí então eles olham, observam e não conseguem ter um motivo para agradecer a Deus. Meu irmão, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua história e creia que Ele continua fazendo. Então ele estava dando graças ao Senhor. Ele estava agradecendo ao Senhor pelo privilégio de orar. Ele estava agradecendo ao Senhor pelo privilégio de se lançar na presença de Deus. E para que a gente possa ir para a parte de conclusão, que claro que eu quero que este vídeo fique um pouco mais curto do que a pregação, o ensino de terça-feira. Em último lugar, nós vemos essa expressão, eu acho extraordinária, que ele dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Porque na vida de oração, como propósito, nós devemos ter uma cultura de oração. A palavra cultura também vem de cultivo. Então nós precisamos cultivar uma vida de oração. Assim como o agricultor, ele precisa cultivar a terra, lançar a semente, preparar a terra, lançar a semente, trabalhar a terra. Nós precisamos também insistir na vida de oração. Nós precisamos nos lançar diante do Senhor em oração. Então nós vemos que, em primeiro lugar, precisamos ter um lugar de oração, lugar separado para oração. Em segundo lugar, nós precisamos estabelecer um tempo, separar um tempo para oração. Em terceiro lugar, nós precisamos nos humilhar na oração. Em quarto lugar, nós precisamos ser gratos ao Senhor na oração. E em quinto lugar, nós precisamos estabelecer esta vida de oração como uma cultura. Olha que coisa extraordinária. Daniel, ele orava quando podia orar. Daniel, ele orou quando não podia orar. E no capítulo de número 6 ainda, o versículo seguinte, nós percebemos que os homens chegaram e pegaram Daniel orando. E Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Ainda que o rei Dário gostava muito de Daniel, ele ficou penalizado, mas ele diz o seguinte: Daniel, o Deus a quem você serve continuamente, que venha te livrar. Então, quando é lançado na cova dos leões, o que você acha que Daniel fez na cova dos leões? Porque ele orou quando podia orar, ele orou quando não podia orar, e ele também certamente orou quando ele precisava orar. O nosso problema é que a gente não ora quando nós podemos orar. Nós muitas das vezes não estamos orando quando alguém diz, agora não pode mais orar, o ambiente aqui não é de oração, aí a gente também não ora. Imagina Daniel. Nós estamos deixando para orar quando nós precisamos, quando nós estamos passando por alguma situação adversa. Mas uma vida de oração, uma cultura de oração, nós oramos incansavelmente, buscando a face do Senhor. E é interessante que o rei ficou tão perturbado que ele não comeu, ele jejuou, ele não dormiu à noite, e logo pela manhã ele foi até a cova dos leões. Versículo de número 20 do capítulo 6. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? É uma pergunta. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meu Deus! Daniel, por causa da sua vida de oração, foi lançado na cova dos leões. Mas também por causa da sua vida de oração, Deus enviou um anjo e o livrou daqueles leões. Então essas são as lições que nós aprendemos nesta terça-feira. Eu gostaria muito que os irmãos tivessem tido acesso
ao conteúdo ministrado na terça-feira, mas como já disse no início, por alguns problemas técnicos, nós não conseguimos postar. Eu estarei postando este vídeo no meu canal no YouTube para que os irmãos possam estar acompanhando. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, para que verdadeiramente nós possamos cultivar uma vida de oração, fazermos da oração um propósito na nossa vida, buscar a face do Senhor de maneira intensa. Eu tenho certeza que muitos irão se levantar, assim como se levantaram contra Daniel, tentando nos derrubar, mas é difícil derrubar aquele que está de joelho, aquela que está de joelho. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela vida de cada um dos teus filhos. Eu oro, Senhor Deus, pela vida de cada uma das tuas filhas, que terão acesso a este conteúdo. Assim como o Senhor tem me despertado para uma vida de oração, eu clamo que o Senhor esteja os despertando também para uma vida de oração. Senhor, que nós venhamos separar um lugar para orarmos ao Senhor, que nós venhamos separar um tempo dedicado ao Senhor, que nós venhamos nos achegar diante do Senhor, Pai, com um coração completamente humilhado, com um coração completamente quebrantado, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, clamando pela sua misericórdia, que nós possamos nos achegar diante do Senhor com um coração grato, gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e gratos por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer na nossa vida. Pai, que nós possamos também, em um nome de Jesus, olharmos para a nossa vida de oração e nós possamos, Senhor Deus, clamar ao Senhor, nos fortaleça, nos conduza para o lugar secreto, que esta série de mensagens de volta ao secreto venha conduzir pessoas para buscar ao Senhor de maneira mais intensa. É assim que eu oro e eu os abençoo em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Na próxima terça-feira, no nosso culto de ensino, estaremos falando sobre a oração de Jesus. Nós iremos falar sobre a vida de oração de Jesus e será também gravado para postarmos no nosso canal, para que você tenha acesso a este conteúdo. Espero que tenha sido abençoado através deste conteúdo. Deus te abençoe e compartilhe com mais pessoas para que também possam serem edificados. Deus te abençoe.